A gente está com mais uma edição do PID, dessa vez para fazer como é que eu vou falar? Uma reflexão sobre como é que a gente aprende, como é que a gente estuda. Esse aqui é o PID, Programa de Instrumentalização Docente e Discente da Faculdade Ilhéus e da Faculdade Mato Thaís, em mais uma edição para você. Então, para começar, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre uma estratégia que é muito comum em sala de aula. Quando o professor diz assim, estude para a prova. Semana que vem, por favor, estudem. Quando o professor diz a você que é para você estudar, o que é que você faz? O que é que você pensa que é para fazer? A maioria vai responder aí, lê. Eu leio. Quando alguém me manda estudar, a tendência é que a gente vá ler. Mas ler por si só não é estudar. Às vezes o que você lê não fixa, às vezes o que você lê não é entendível porque você ainda não domina os conceitos. Então, quando alguém mandar você estudar, pedir a você que estude, ou você achar que deve fazer um estudo, você pode utilizar estratégias. Então, nós vamos falar um pouquinho das estratégias de estudo para vocês hoje, tentando ajudar você nesse processo. Então, primeira coisa, para você estudar, você tem que ter primeiro um objetivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça, os estudos precisam ter objetivos. Para que eu vou estudar? Então, eu vou estudar para uma prova, para uma aula, vou estudar para aprender, para esclarecer, para fixar. Eu vou estudar para manter o que eu já sei. Tu, tudo começa com objetivo. Então, a primeira coisa é ter a meta para estudar. Quando o professor pedir que você estude, pergunte a ele, a ela, a professora, para saber assim, é para estudar com que objetivo, professora, professor, para que eu vou estudar? E aí sim você define qual é a estratégia. Eu vou dar aqui alguns exemplos de estratégia de estudo. A primeira delas tem a ver com uma questão descoberta pelos psicolinguistas. Eles dizem o seguinte: aquilo que eu ouço, eu consigo fixar muito pouco. Aquilo que eu leio, eu fixo um pouco mais, mas aquilo que eu faço, a fixação é muitas vezes maior. Então, eu preciso fazer algo ao ler. Não dá para apenas eu ler, porque senão eu vou só ver ou só ouvir. Eu tenho que fazer algo na leitura. Então, a primeira estratégia é conhecidíssima de vocês todos, que é o fichamento. Fichar aquilo que eu leio é um dos caminhos mais eficientes para você conseguir aprendizado duradouro. Então, o que é fichar? Fichamento não é uma estratégia única. O fichamento ele tem variações, né? E eu vou dar algumas aqui. A gente tem um fichamento que é o mais tradicional, que é de citação. É aquele que eu pego o texto e eu vou retirando partes do texto, copia e cola mesmo. Mas eu copio e colo e coloco a página e eu tenho que fichar com aquele objetivo que eu fixei no começo. Então, vou retirar apenas as convicções, as certezas que o texto levanta. Eu vou lá, copio, colo, página. Copio, colo, página. Só esse processo já vai te dar vai te fortalecer no aprendizado. Uma outra estratégia é quando eu faço um fichamento, não de citação, mas um fichamento conceitual. O que é esse? No lugar de copiar e colar frases com o número da página, eu vou procurar conceitos. Todo momento que o texto definir algo, eu copio. Toda vez que ele definir algo, eu anoto. Então, o fichamento por conceito, ou conceitual, ele é estratégico, por exemplo, para fazer provas, concursos, para você poder fazer uma aula com condições de debate. Esse fichamento, ele é caracterizado, sobretudo, para textos teóricos, mas aqueles textos práticos, relatos de experiência, por exemplo, eles também trazem conceitos, porque a fundamentação teórica acaba oportunizando isso. Então, primeira coisa, vai ler para algo, né? O nosso estudar precisa ter meta, objetivo. Segunda questão, eu preciso encontrar uma estratégia que contemple a meta. Uma delas é o fichamento. A gente está vendo aqui duas formas de fichar. Eu posso fazer um fichamento por citação, que é aquela que eu retiro frases exatamente como o autor escreveu, a autora escreveu, e transcrevo. Lembrando que essas frases têm que ter uma finalidade, tem que ser uma frase assertiva, conclusiva, o levantamento de certezas.
Uma outra forma é você fazer o conceitual. Você vai procurando conceitos, definições dentro do texto. A terceira forma, também do fichamento, é quando eu leio e retiro do texto as dúvidas. Então, eu transcrevo e anoto a dúvida. Transcrevo e anoto a dúvida. Então, o fichamento pode ser feito para as convicções, as certezas, né? E aí você vai tirar a citação. Ela pode ser feita também para dúvida, quer dizer, tirar aquilo que não ficou claro, né? Aquilo que precisa ser elucidado, e pode ser conceitual, ou seja, a retirada só de definições de conceitos. No caso da conceitual, eu posso fazer o fichamento sem necessariamente ter que transcrever, então ele pode ser indireto, eu posso escrever com minhas palavras. São 3 estratégias excelentes que você pode empregar para melhorar o aprendizado como estratégias de estudo. Exercite assim, não faça todas de vez. Exercite uma, exercite a outra, vai descobrindo aquilo que você consegue entender como que mais se adequa ao seu modo de estudar. Lembrando, claro, que o estudo tem prazer retardado, ou seja, estudar não é algo que me dá prazer no momento em que eu estou fazendo. Então, na hora que você estiver fazendo seus estudos, fazendo suas leituras, seu fichamento, a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é: eu poderia estar fazendo outra coisa. Claro, eu poderia estar fazendo uma outra coisa que me desse um prazer mais imediato, mas todo ato de estudar, embora não traga um prazer imediato, vai trazer uma satisfação a longo prazo, uma realização a longo prazo que é impagável, que é a convicção de que você está fazendo a coisa certa, de que você está produzindo conhecimento, de que você está adquirindo saber e de que você não está fazendo do seu curso superior uma passagem, né, sem sentido. Você está fazendo um curso superior para se tornar um profissional de qualidade, desejada, um profissional que todo mundo vai disputar. É isso que todo mundo quer, e é isso que a Faculdade de Ilhéus, a Faculdade de Matraís também desejam para vocês, para nossos alunos e para os alunos que estão chegando, né? Aquele que está escolhendo ainda o curso superior e a instituição de ensino superior para se graduar. Essas 3 estratégias são a ponta do iceberg. Fichamento, leitura para estudar é a ponta do iceberg. Há outros caminhos, professor Adailson? Sim. Há outras estratégias que você pode ir somando a estas para fazer com que você tenha um aproveitamento ainda maior. Que outras? Essas são mais comuns, mas também pode ser exercitado por você. Se o livro é teu, o livro é seu, anotações durante a leitura no próprio texto são extraordinárias. Para a mulher, as mulheres são mais cuidadosas com isso, elas compram canetinhas de cores diferentes, né? Aquelas canetinhas que marcam o texto. Então eu compro uma amarela para colocar aquilo que ficou em dúvida. Eu compro uma verde para dizer, ó, massa, entendi. Ou uma azul. E eu vou sinalizando meu texto com isso. É excelente quando eu sou dono do texto ou quando eu estou com uma apostila, uma xerox. Claro que você não vai fazer isso com o texto emprestado do colega, nem com o texto da biblioteca, porque outras pessoas também vão usar. Então, para elaborar um estudo com mais facilidade, mais ágil, essa leitura é excelente. Uma última estratégia que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês que eu quero que vocês exercitem isso, viu? Então eu falei, vou deixar 5 para eles treinarem e depois eu volto com mais estratégias de estudo. Uma quinta e última são os podcasts. Esses podcasts, e inclusive a gente tem podcasts excelentes em plataformas, na sua plataforma de áudio, né, de streaming de áudio, você pode encontrar. Mas há plataformas e esses áudios estão disponíveis, por exemplo, nos sites das grandes universidades, né? Você vai ter na Unicamp, você vai ter na USP, você vai ter no YouTube, você também vai encontrar. E por que que eu digo que essa estratégia ela é a última de hoje, desse vídeo, mas ela é uma estratégia-chave, porque muitos de nós acumulamos, né, uma jornada meio que tripla, quádrupla de tarefas. Então, eu trabalho, eu cuido da família, eu estou namorando, eu estou cuidando de meu pai, de minha mãe e estudando.
para você que tem muita coisa, é interessante que você comece a se organizar para esse tipo de estudo. Ouvir um áudio com um papelzinho na mão ou com seu celular mesmo e você ir anotando. Porque lembra que eu não posso só ouvir, eu não posso só ler, eu preciso também fazer registros. É interessante que você vá anotando a dúvida, anotando aquilo que ficou, né, para melhorar, aquilo que ficou para esclarecer, porque isso também vai te ajudar a melhorar o teu aprendizado. Lembrando, o PID é um programa que está a serviço de toda a comunidade acadêmica das faculdades de Ilhéus e Mataís. Se você é um de nossos estudantes, fique ligado nos nossos canais, acompanhe a gente no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, em outras redes, que a gente está sempre por lá, porque vem novidade por aí, vem coisas boas por aí. Nós vamos também ter, eu não queria nem falar, mas a gente também vai ter novidades na área do podcast. Aguarde e verá que a gente está agitando aqui, mexendo em todos os nossos meios para poder oferecer a você uma faculdade que se renova, faculdades que se atualizam sempre para oferecer a melhor formação superior da região. Um abraço, fique atento, a gente se vê numa outra oportunidade.